Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão da prova de Física e Química do 11º ano de 2020, Exame Nacional aqui de Física e Química de Portugal. Então ele fala para nós o seguinte: com o objetivo de determinar as características de uma pilha, um grupo de alunos montou um circuito elétrico, constituído por uma pilha, uma resistência variável e um interruptor. Foram também instalados dois aparelhos de medida, um voltímetro e um amperímetro, tal como se esquematiza na figura 7, que é essa figura que está ao lado. O voltímetro é o aparelho de medida representado por... Bom, pessoal, a gente tinha que lembrar que voltímetro mede diferença de potencial. Se ele mede diferença de potencial, ele tem que estar ligado em paralelo, em dois pontos onde os potenciais são diferentes. Então, o voltímetro é sempre ligado em paralelo, e quem está ligado em paralelo aqui é o X. Um terminal do voltímetro estaria ligado ao polo positivo da bateria, o outro terminal do voltímetro estaria ligado ao polo negativo da bateria. Quer dizer, o voltímetro em paralelo com a bateria. Automaticamente, a resposta é o X e a alternativa a letra A. O X está instalado em paralelo com a pilha. Né? Certinho, certinho. Essa é a primeira parte, a parte mais fácil dessa questão. Agora vamos para a parte seguinte, bora lá. Aqui a coisa complica um pouquinho. A força eletromotriz da pilha pode ser determinada antes da montagem do circuito, através de uma única medição direta. Descreva esse procedimento e explique o seu fundamento. Né? Então, o que eu posso fazer para medir a força eletromotriz, certo? Dessa pilha, tá? Bom, então, o seguinte, pessoal, para determinarmos a força eletromotriz da pilha, basta conectar os dois terminais do voltímetro diretamente aos dois terminais da pilha, sem outros elementos, isto é, com essa chave aqui aberta. Então, eu posso simplesmente ou desligar tudo, ou deixar essa chave aqui aberta, que o resultado seria exatamente o mesmo. Então, o que vai acontecer nesse caso? O voltímetro está em paralelo aqui com a pilha. Só que o que acontece, pessoal? É óbvio que tem uma corrente que sairia aqui e passaria para lá, mas não vai passar para lá porque está aberto. Então, teria uma corrente, o único caminho fechado para a corrente é um caminho passando aqui pela resistência interna, que é baixíssima, passando aqui pelo voltímetro, voltando aqui. Beleza, pessoal? E é exatamente essa corrente que vai fazer o voltímetro medir alguma coisa. Só que tem um detalhe: a resistência interna do voltímetro é muito, muito grande comparada à resistência interna da pilha. Então, como essa resistência interna do voltímetro é muito grande, a corrente que passa aqui é aproximadamente zero. Então, a resistência interna do voltímetro é muito alta, assim a corrente que circula pelo circuito e a perda na resistência interna da bateria é desprezível. Aí nós pegamos, eu fui lá, peguei uma equação que está lá no formulário da prova, U igual a E menos RI. Se o I for aproximadamente zero, R vezes zero, o AB igual a E. Então, o AB igual a E menos R vezes zero, o AB igual a E. Quer dizer, o que o voltímetro estará medindo é a força eletromotriz da nossa pilha, tá bem? Então, aqui eu falei o que eu tinha que fazer e aqui embaixo eu escrevi por que dá certo, beleza? Então, essa é a segunda parte e era uma parte obrigatória que teria que fazer de qualquer forma, que ela tem aqui o asterisco, beleza? Na sequência, vamos à terceira parte da questão 7. Essa terceira parte, pessoal, é uma parte específica, né? Porque aqui em Portugal é comum a utilização de calculadoras gráficas na resolução dos exames, né? Saber lidar com uma calculadora gráfica faz parte do exame, tá bem? Uma realidade completamente diferente da realidade do Brasil. Lá no Brasil não existe calculadora nenhuma, nem gráfica, nem ciência gráfica, em exame nenhum, beleza? Então vamos lá, olha só.
7.3. Na tabela seguinte estão registrados os valores da diferença de potencial U e da corrente elétrica I, medidos para cada valor de resistência elétrica introduzida no circuito. Ao traçar o gráfico U em função de I, os alunos perceberam que um dos pares de valores experimentais não acompanhava a tendência linear dos restantes. Tá? Presta atenção na frase. Na determinação das características das pilhas, decidiram eliminar esse par de valores. Então, aqui tem 6 pares, um está errado. E, como eles percebem isso, que está errado, eles tiram esse valor antes de fazer qualquer coisa na calculadora. Então, ele fez 6 e vai perceber que um está errado e depois não vai fazer mais o experimento com 6, vai jogar um fora e vai fazer só com 5. Então ele fala, apresente as características da pilha com 2 algarismos significativos. O que são características da pilha, gente? A força eletromotriz e a resistência interna, tá? Só que ele quer na resposta. Na resposta, identifique o par de valores experimentais que os alunos eliminaram. Apresente a equação da reta de ajuste ao gráfico de U em função de I para os 5 ensaios considerados. Repara, para os 5 ensaios considerados. Tem 6 mais 1, você vai jogar fora porque está errado. Tá bem? Como é que a gente faz isso com a ajuda de uma calculadora gráfica? Vamos lá, olha só. Primeira coisa, meninos, é fazer o seguinte. Primeiro passo, colocar os pontos na calculadora. Então, eu vou pegar, eu tenho aqui 6 pontos, 1 até o 6, eu boto o U e o I, tá bem? 1 em função de I, o U no eixo Y e I no eixo X, tá? O U em volt e o I em ampere. Automaticamente, eu consigo jogar, ó. Eu fui aqui e joguei. O U 0,41, está aqui, 0,41. Desculpa, não, 8,41 está aqui. Depois 8,05 está aqui. 7,58 está aqui. 6,01 está aqui. 6,31 e 5,7, que estão aqui para baixo, que não dá para ver. Tá bem? Depois eu lanço os respectivos valores de I, né? 0,1, 0,21, 0,32, 0,38, 0,61, 0,74. O único trabalho, pessoal, é saber usar a calculadora e jogar isso lá, tá bem? Feito isso, eu vou pedir os pontos do gráfico. Quando eu observo os pontos, vão dar, se são 6, tem que ter 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repara, pessoal, que o gráfico de um gerador tem que ser uma reta. E aí, esse ponto aqui está completamente fora da reta. Se eu vier com a calculadora e pedir para ele as coordenadas desse ponto, ele vai falar que esse ponto é o ponto 0,38, 6,01. 0,38, 6,01. Então, automaticamente, o ponto 4 está fora da jogada. Os alunos perceberam que o ponto 4 estava muito furado, né? Que o experimento 4 estava muito furado e jogaram o experimento 4 fora. Então, eu tenho que voltar aqui e apagar essa linha 4. Eu tenho que apagar essa linha 4 e aí eu deixo de ter 6 linhas e passo a ter 5 linhas. Deixo de ter 6 pontos, passo a ter 5 pontos. Então, eu vou excluir o quarto ensaio e depois pedir a equação da reta. Então, eu vi que estava errado, tirei e pedi a equação da reta. A equação da reta, né, pessoal? Y é igual a x mais b, onde o A é menos 4,268, e o B é 8,90, 901, tá? Então, o que acontece? Eu posso montar essa equação. Já que era para botar 2 algarismos significativos, eu botei menos 4,26 vezes x, tá? 4,268 para 4,3, né? Arredonda para 4,3, tá? E aqui não tem muita redução, 8,90 arredonda para 8,9, tá? Então está aqui a função do primeiro grau, tá? Repara que aqui é negativo, né? Aqui é um declive aqui, né? Inclinação para baixo aqui, entre aspas. Beleza?
Bom, feito isso, pessoal, vamos lá agora, hein? O que eu vou fazer? Essa é a minha função, que a minha calculadora me deu. O ensaio retirado, então, ele pediu para deixar claro na resposta qual era o ensaio retirado. Então, o ensaio retirado foi o ensaio de número 4, onde o U era 601 e o I é 0,38. Fui lá de novo no meu formulário, U igual a E menos RI, tá? Repara, pessoal, que isso é uma função do primeiro grau, só está escrita de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou botar esse 8,9 para a esquerda e esse menos 4,3x para a direita. É só mudar, botar esse na frente e esse aqui atrás. Quando eu faço isso, eu consigo fazer uma comparação interessante. Ó. O U está no lugar do Y, quer dizer, o U está no eixo Y, tá? O I está no eixo X, a força eletromotriz, então, é 8,9 e a resistência interna é 4,3. Então, eu descubro, lembra que ele pediu para a gente achar os parâmetros da nossa bateria, da nossa pilha. Então, força eletromotriz 8,9 e a resistência interna 4,3. Ele pediu com dois algarismos significativos, está aqui. Tá? E eu posso, então, escrever a minha equação do gerador. U igual menos 4,3 vezes I mais 8,9. É a mesma expressão que está aqui ou que está aqui, só que o x eu troquei pelo i e o y eu troquei pelo u, porque o x e y é uma coisa mais genérica, né? E, como eu estava falando de eletricidade, o y é o u e o x é o i. Beleza? Bom, galera, com isso, encerramos aí a resolução da questão 7, beleza? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.